Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Bem, hoje, como de costume, temos um programa repleto de notícias e acontecimentos. A Suprema Corte emitiu uma série de decisões e medidas provisórias que facilitam significativamente agora o trabalho de Trump e sua administração. Os democratas encontraram uma maneira de atrapalhar Trump, como vocês sabem, de melhorar a vida nos Estados Unidos. A principal tarefa dos democratas não é melhorar a vida nos Estados Unidos, mas sim não deixar Trump fazer isso, Deus me livre. Então, como eles fazem isso? Eles fazem isso através dos tribunais. Esse é o chamado buraco na lei e ele já foi usado antes, um pouco, mas nunca nessa quantidade. E dessa forma... O presidente Bush teve apenas 6 no primeiro mandato, Obama teve 12, Trump teve 64. Veja onde estamos agora com 2,040 em apenas 5 meses. A brecha na lei é que um juiz local, bem, nós os chamamos de juiz distrital, não está limitado ao território do seu distrito e pode tomar decisões que, até serem anuladas, todo o país é obrigado a cumprir. Naturalmente, Trump entrou com uma ação na Suprema Corte para corrigir essa situação. E hoje vamos falar sobre o que aconteceu. Algo positivo, já adianto para vocês, ou seja, algo realmente positivo nesse sentido. Outro tema para a Suprema Corte é o direito da criança de receber a cidadania americana, mesmo que ela tenha nascido nos Estados Unidos da América de pais ilegais. Nós temos essas leis estranhas para, digamos, conseguir entrar na América de forma legal. Mas sobre isso falaremos depois. O candidato a prefeito de Nova York pelo Partido Democrata veio de Uganda. Na sua época, quando solicitou a cidadania, ele aparentemente esqueceu de mencionar que apoia comunistas e organizações terroristas. E, consequentemente, o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América considerava essas organizações como terroristas ou, digamos, de alguma forma comunistas e coisas do tipo. E, portanto, ele deveria ter informado isso em sua solicitação de cidadania americana. Agora estão tentando descobrir se ele informou isso ou não. Se for descoberto que não, então, teoricamente, eles podem tirar a cidadania dele e expulsá-lo do país, retirando sua cidadania. Isso vai ser uma reviravolta interessante, e nós também vamos falar sobre isso. Mas vamos começar pela OTAN e pelas pessoas que controlam o processo de cessar ou não cessar a guerra na Ucrânia. Ou seja, os presidentes de 3 países, Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. Adivinhe quem é o único que quer a paz entre essas 3 pessoas? Claro, todo mundo já sabe que entre a liderança dos países da OTAN, o apelido do Trump é Papai. Isso nós soubemos pelo discurso do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, que ao ser questionado sobre as palavras fortes do Trump, que aparentemente ficou furioso e xingou, respondeu: "O que fazer, né? Papai às vezes precisa usar uma linguagem acessível para as crianças, certo?" E pelo visto, Trump gostou muito de ser chamado de papai. E agora, na verdade, essa foi a cúpula da OTAN mais surpreendentemente produtiva. Estamos acostumados ao fato de que nada acontece nessas reuniões dessa aliança adormecida. Mas com Trump nada funciona. No mandato anterior, Trump exigiu que os países da OTAN, os membros da OTAN, os membros da aliança, se armassem juntos com armas modernas, gastando no mínimo 2% de seus orçamentos. Trump saiu, Biden chegou, Biden vai trazer ordem para a OTAN. E imediatamente todos esses países, a maioria dos países, interromperam seus programas de rearmamento, contando que os Estados Unidos da América, com seu próprio dinheiro e com seus soldados, com a vida dos seus americanos, e não dos franceses, alemães e outros, vão protegê-los de, bem, digamos, de quem hoje precisam ser protegidos, por exemplo, da China e da Federação Russa. Aliás, com quem eles nunca se cansaram de negociar e gastavam dinheiro não em defesa, mas em programas sociais. Desta vez, Trump 47 disse 5% ou não vamos proteger vocês. 5% do orçamento. E contra todas as expectativas, aliás, eu realmente não esperava. E os membros concordaram. Ou eles acham que vão enganar,
ou entenderam que não vai funcionar. Mas parece que, ao verem que a Europa ficou tão empobrecida que nem conseguem imaginar como poderiam se proteger de uma invasão da Rússia, digamos, quando foi necessário ajudar a Ucrânia, os europeus descobriram que não tinham nem armamentos, nem soldados treinados e, o principal, nem vontade de resistir. E todos viram isso. E Zelensky e Putin, e até mesmo na África, perceberam isso. Na verdade, aconteceram vários eventos interessantes. A pedido de vários membros da OTAN, Zelensky, ou seja, a Ucrânia, não foi permitido participar da reunião. Ele veio, como se diz, para fazer pose, lá com eles. Orbán, o líder dos magiares, declarou que não membros da OTAN não devem estar presentes, e ainda por cima participar de prêmios e debates por aí não é apropriado. Então, tudo isso, na minha opinião, foi apoiado por mais alguns países. E como resultado da cúpula, todos os países, exceto a Espanha, concordaram em aumentar, nos próximos 10 anos, pelo que entendi, seus gastos externos para 5% do orçamento estatal. E os Estados Unidos da América vão controlar essas contribuições, vão fiscalizar através da OTAN, mas vão fiscalizar. Ou seja, não tem como escapar. Em outras palavras, o único país, a Espanha, disse que não vai estabelecer prazo para pagar. Ao que Trump, com um sorriso, ele estava com um sorriso durante a coletiva de imprensa, declarou que nós colocamos tarifas tão altas nos produtos deles que eles vão pagar o dobro do que deveriam pagar para a OTAN. É isso aí. Concordo com Trump, aliás. Se não quiser participar, saia da OTAN. Mas se quiser ser protegido, pague. E mais uma vez, isso não é um pagamento para os Estados Unidos da América, não é como se estivessem pagando para um mercenário, não. É a compra de armamentos e o treinamento do próprio exército. E como será que o PUP reage a tudo isso? Ou seja, o nosso general, como é mesmo o nome dele, quem ele é hoje? Sim, isso, Pacansi. Mas o que mais me chama a atenção, Ariel, é o quão pouco a Ucrânia foi mencionada na declaração final da OTAN este ano. Eu contei quantas vezes, apenas 2 vezes, em comparação com o ano passado em Washington, quando foi mencionada 61 vezes. Claro, naquela época era o Biden, agora é o Trump, e sabemos que a política dos Estados Unidos da América ficou mais branda. Mas houve um momento na coletiva de imprensa de ontem do Trump em que ele também pareceu ter suavizado um pouco. Bem, só um pouquinho. Ele estava conversando com os jornalistas, respondendo às perguntas deles após a cúpula, e então um jornalista ucraniano parecia estar quase chorando. Dê uma olhada nisso? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu sou da Ucrânia, então minha pergunta é: os Estados Unidos estão prontos para vender sistemas de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia? Agora, Você mora na Ucrânia agora? Meu marido está lá. Uau, vejo que você sabe muito. É incrível que... Eu estou com as crianças. Na verdade, estou em Varsóvia porque ele queria que eu... Seu marido, agora soldado? Ele é. Essa foi Miroslava Pizza, do serviço ucraniano. E você pode ver que ela faz uma pausa tão penetrante para os espectadores, se não para Donald Trump. Donald Trump respondeu: vamos ver se conseguimos tornar alguns mísseis Patriot disponíveis. Mas acho que poucas pessoas esperavam esse tipo de interação, esse tipo de resposta a favor desses mísseis, talvez. Então, a Ucrânia quase não foi mencionada. Trump disse que vai fornecer uma certa quantidade de Patriots. Estou me perguntando como Vladimir Putin. Fico curioso sobre como Vladimir Putin e a Rússia reagem a esses acontecimentos, considerando que eles sempre quiseram impedir a entrada da Ucrânia na OTAN e, de certa forma, interferir no processo. Sim, exatamente. Mas o ministro da Defesa da Rússia, conhecido por sua postura rígida, foi a pessoa que respondeu em nome do Kremlin. O nome dele é Andrei Belousov. E ele alertou que se a Europa fornecer mais armas e, como ele disse, mercenários para a Ucrânia, isso pode desestabilizar a própria Europa. E se pararmos por aí, isso é uma ameaça bastante clara à própria Europa. E é importante notar que ele estava em uma reunião de ministros da Defesa na China, na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Se você não conhece, essa é a Organização de Cooperação de Xangai.
Alguns a veem como uma tentativa de criar um contraponto político e militar à OTAN. Com a participação dos países que você vê na tela que estão na órbita da China e da Rússia, ela inclui países da Ásia Central, alguns dos quais são governados por líderes fortes, como por exemplo no Uzbequistão. Também fazem parte Índia, Paquistão, assim como o Irã, sobre o qual também ouvimos frequentemente nas notícias. Aliás, o encontro de hoje, talvez não por acaso, acontece apenas um dia após a cúpula da OTAN. Enquanto isso, na França, ontem aconteceu mais um encontro. Esta semana há muitos encontros. A reunião do Conselho da Europa sobre Direitos Humanos, onde foi criado um novo tribunal especial para julgar crimes e agressões. Após a cúpula da OTAN, Volodymyr Zelensky, um homem ocupado, foi a Estrasburgo. Ele é o principal defensor desse tribunal e compartilhou seus pensamentos sobre o presidente da Rússia. Ouça. Será necessária uma estreita cooperação política e jurídica para que cada criminoso de guerra russo seja punido. Zelensky está tentando lembrar ao público que a Rússia não apenas iniciou a guerra, mas também cometeu crimes de guerra que a comunidade internacional condenou. Mas a polícia da Ucrânia não negocia enquanto as tropas russas ocuparem pelo menos um pedaço do território ucraniano. Isso significa a morte de mais centenas de milhares. Bem, digamos, destruição de cidades, tensão no centro da Europa. Por isso, a atitude do mundo em relação à Ucrânia é ambígua. Sentem compaixão por eles, naturalmente, e ao mesmo tempo sentem irritação. Tenho medo de que essa irritação um dia possa superar a compaixão. Sabe, aquilo contra o que o presidente Trump protesta, continua. O mesmo acontece com os republicanos. Até a juíza Kagan, na época do governo Obama, dizia que isso realmente era uma loucura. Quando juízes individuais podem de fato paralisar o funcionamento de todo o governo federal, a Suprema Corte terá que decidir se quer impor algum tipo de limite. Continua. Se você quiser parar tudo em todo o país, precisa entrar com uma ação coletiva em nível federal. Você precisa provar que representa pessoas de todo o país. Então essa é uma das opções. Aqui não está nada claro que um tribunal distrital possa lidar com um território maior do que o seu próprio distrito. É preciso que, digamos assim, muitas pessoas prejudicadas de várias partes diferentes da América entrem com ações no tribunal. A administração Trump ficou incrivelmente irritada com o fato de juízes locais de tribunais distritais emitirem liminares que bloqueavam a agenda em todo o país. E desta vez, a administração Trump enfrentou isso de forma especialmente dura. Veja como isso se compara com anos anteriores. Sabe, o presidente Bush teve apenas 6 desses casos em seu primeiro mandato. Eu já mostrei esse gráfico para vocês no começo, mas faz sentido olharmos para ele mais uma vez. Obama teve 12. Trump, no seu primeiro mandato, teve 64. Nós, olhem onde estamos agora. Essa decisão será aplicada apenas ao distrito de Massachusetts. É assim que vai funcionar. Certo, de fato. A menos que esse juiz Bill consiga estabelecer algum tipo de ação coletiva nacional ou outro padrão que o tribunal talvez institua com sua decisão de hoje. E o ponto principal aqui é que, sabe, os presidentes realmente se opuseram a esses ataques de liliputianos quando eles têm que vencer em todas as frentes. Eles precisam ter certeza de que nenhum dos 670 juízes federais vai querer parar a política de imigração. E isso torna o sistema inviável, porque quando os presidentes conseguem revogar essas ordens, muitas vezes já estão no meio ou no final do mandato. E eles têm muito pouco tempo para cumprir suas promessas de campanha. Como eu disse, vamos colocar obstáculos para você e, claro, depois a nossa ordem idiota será revogada. Bem, judicialmente quero dizer sim, mas vai levar um tempão. Isso é tão interessante. E ontem o Ministério da Justiça processou todos os juízes federais Mary Renda, acusando-os de arbitrariedade judicial. Eu nunca vi nada parecido. O que você acha que vai acontecer aqui?
Exatamente, a tarefa foi atribuída a mim. Esta é uma ordem do juiz principal em... Marlene. É algo parecido com a justiça da Rainha Vermelha, que dava a sentença antes do veredito. Aqui você recebe uma liminar antes mesmo de uma audiência para decidir se ela deveria ser concedida. Acho que o governo Trump tem um argumento válido quando diz: escutem, de onde vem esse poder, afinal, sabem eles. O Congresso estabeleceu as bases pelas quais casos de imigração podem ser suspensos ou cancelados. Isso... Neste caso, afirma o tribunal. Não sabemos sobre o que essas pessoas estão discutindo, mas simplesmente vamos fazê-las calar a boca. E acho que isso gera objeções legítimas por parte da administração. E Jonathan, temos cerca de 30 segundos restantes. Quero destacar algo que o juiz Samuel Alito disse uma vez. Na verdade, é uma citação curta. Ouça. O problema é que existem 680 juízes de tribunais distritais. Eles são dedicados ao seu trabalho, são eruditos e de forma alguma estou questionando suas motivações. Mas, sabe, às vezes eles cometem erros. Às vezes eles cometem erros. Jonathan, a palavra final é sua. 15 segundos. Eu acho... Ele está certo aqui. E, a propósito, todos agora estão de olho no juiz Alito e no juiz Thomas. Porque no último dia da sessão, muitas vezes ouvimos anúncios de aposentadoria. E por isso sempre há uma certa expectativa se alguém vai anunciar hoje uma decisão dessas. A Suprema Corte emitiu uma decisão sobre o direito de imigrantes ilegais e fraudadores obterem a cidadania dos Estados Unidos para seus filhos nascidos nos Estados Unidos da América. E sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora... Uma decisão incrível. Estamos muito felizes com isso. Hoje de manhã, a Suprema Corte conquistou uma grande vitória para a Constituição, a separação dos poderes e o Estado de Direito. Ao revogar o uso excessivo de liminares nacionais que impediam o funcionamento normal do Poder Executivo, a Suprema Corte interrompeu o próprio poder presidencial. É isso que eles fizeram Na verdade, foi um momento incrível. Durante essa última hora, pessoas de todo o país ficaram entusiasmadas. Eu vi tanta alegria e animação. Às vezes isso não se vê, mas este caso é realmente muito importante. Fui eleito com um mandato histórico. Mas nos últimos meses vimos um punhado de juízes de esquerda radical, basicamente tentando tirar do presidente os poderes legítimos e impedir que o povo americano recebesse as decisões pelas quais votou com um número recorde de votos. Para ser sincero, isso representou uma séria ameaça à democracia. E em vez de simplesmente tomar decisões sobre casos específicos que estavam diante deles, esses juízes tentaram ditar leis para todo o país. Na prática, isso significava que, se qualquer um dos quase 700 juízes federais não concordasse com a política de um presidente dos Estados Unidos legitimamente eleito, ele ou ela poderia bloquear essa política ou, pelo menos, atrasá-la por muito tempo. Prendendo no sistema judiciário, isso foi um colossal abuso de poder, algo que nunca havia acontecido na história americana até as últimas décadas. E sobre nós recaíram mais proibições judiciais nacionais do que foram emitidas em todo o século XX somados. Só pense nisso, mais do que em todo o século XX. Sou grato à Suprema Corte por ter intervindo e resolvido esse problema muito, muito grande e complexo, e agora tudo ficou muito simples. Quero agradecer ao juiz Barrett, que escreveu brilhantemente essa decisão, assim como o presidente do Tribunal Roberts e os juízes Alito, Gorsuch, Kavanaugh e Thomas. Excelentes. Obrigada por essa decisão. E graças a essa decisão, agora podemos rapidamente apresentar uma petição para continuar implementando várias políticas que foram erroneamente bloqueadas em nível nacional. E alguns dos casos de que estamos falando, por exemplo, a revogação do direito à cidadania por nascimento, agora vem à tona. Isso foi destinado a filhos de escravos. Não foi feito para pessoas que tentam burlar o sistema e vêm ao país a passeio. Na verdade, foi na mesma data, exatamente na mesma data, no final da Guerra Civil. Isso foi destinado aos filhos de escravos. E isso é tão claro e óbvio, mas agora isso nos permite lidar com essa questão e finalmente vencer esse caso.
porque centenas de milhares de pessoas vêm para o nosso país, aproveitando o direito à cidadania por nascimento, mas isso não foi criado para isso. Isso foi destinado aos filhos de escravos. Graças a essa decisão, agora podemos rapidamente protocolar documentos para avançar essas inúmeras iniciativas e aquelas que foram erroneamente bloqueadas em todo o país, incluindo a revogação do direito à cidadania por nascimento, o fim do financiamento das cidades santuário, a suspensão do reassentamento de refugiados e o congelamento de financiamentos desnecessários. Sob o efeito dessa decisão da Suprema Corte, entram em vigor decretos presidenciais como a suspensão do financiamento para cidades que se declararam santuários para imigrantes ilegais. E criminosos. E não os entregam para as autoridades federais. O fluxo de aviões lotados de chinesas grávidas, russas, iranianas, com uma indústria que gera bilhões, será interrompido. A deportação de criminosos e ilegais continuará. Ela havia sido interrompida. Por exemplo, para os bandidos arrombadores da gangue Tem de Aragua de Medsuel, é assim que ela se chama. Se eu não estiver enganado, Trump pode fechar a quadrilha de bandidos e demitir os funcionários corruptos. Isso já foi interrompido pelo tribunal e pelos democratas, porque eles entram com ações. Lá existem 5 ou 6 desses, digamos, distritos onde só tem gente deles. Todos os ativistas, eles levam para lá todos os seus comentários, todas as suas propostas, e lá eles são recebidos com alegria, imediatamente. Não importa se é legal ou ilegal, isso não faz diferença, porque a ideologia está acima de tudo para, como sabemos, os comunistas. Os verdadeiros comunistas não desistem, a menos que eles mesmos decidam que não são verdadeiros. Agora, então, Trump poderá impor quaisquer tarifas, taxas alfandegárias sobre quaisquer taxas e mercadorias. Ele foi impedido nisso. Ao mesmo tempo, os estados onde os democratas estão no comando podem bem. Cada estado é como um país separado. Aqui, senhores, eles podem bloquear os decretos de Trump e tentar atrasá-los. Mas isso é em todo o território dos Estados Unidos. Ou seja, qual é, de fato, a vitória? Na legalidade agora de tudo o que Trump fez, que é permitido pela Constituição, mas era contestado pelos democratas nos tribunais. Trump, aliás, proibiu no exército a realização de cirurgias de mudança de sexo financiadas pelo Estado e, de modo geral, proibiu qualquer tipo de cirurgia desse tipo em crianças menores de 18 anos. Obrigada, presidente Trump. Obrigada por lutar por todos os americanos. Os americanos finalmente estão recebendo aquilo pelo que votaram. Não vai mais acontecer de juízes individuais anularem a política do presidente Trump em todo o país. Agora não mais. Hoje, em uma decisão de 6-3, a juíza Barrett decidiu corretamente que o Tribunal Distrital não tem autoridade para emitir liminares nacionais ou universais. E ponto final, explicou a Suprema Corte aos juízes subordinados. Cale a boca. Um representante do estado do Tennessee mirou em uma candidata a prefeita de Nova York. O republicano Andy Ogles enviou uma carta à procuradora-geral Pam Bondi pedindo que iniciasse uma investigação contra Zohran Mamdani. Agora Ogles exige retirar a cidadania de Mamdani. Ele afirma que Mamdani pode ter obtido a cidadania dos Estados Unidos da América por meio, cito, da ocultação de apoio material ao terrorismo. Precisamos aumentar os impostos para aqueles que já têm mais do que o suficiente e compartilhar um pouco mais com o restante da sociedade. Sobre quem eu sou e pelo que quero lutar, não há nada escondido do conhecimento de todos. Eu não conto secretamente para todo mundo que agora sou socialista. Foi em torno disso que construímos nossa campanha. Ele quer construir uma utopia socialista completa, às custas dos multimilionários e bilionários. E quando as pessoas começarem a sair da cidade, o que você vai fazer então? Coloque o trecho socialista democrático. Ele quer congelar o aluguel, quer que os mercados sejam administrados pela prefeitura, que assistentes sociais substituam a polícia, porque isso, claro, vai ajudar. Ele quer criar um fundo de dívida de 60 bilhões de dólares para moradia acessível, ônibus gratuitos, creche gratuita, kits de presente para recém-nascidos e um salário mínimo de $30 por hora. Como é possível votar nisso?
Isso é o On, um vendedor de óleo de cobra. O fato de que ele talvez seja um extremista muçulmano, ou como quer que o chamem, não importa. Um salário mínimo de $30 é uma loucura, você entende? Salário mínimo de $30. Isso significa que qualquer trabalho, seja qual for, deve te pagar pelo menos $30 por hora. Isso significa que trabalhar em uma loja de conveniência 24 horas por dia é $30 por hora. Isso significa que limpar banheiros na escola, trabalhando como faxineiro, é no mínimo $30 por hora. É isso. Isso é impossível de sustentar. E ele também queria taxar cada corporação, aumentar o imposto em 4%. Ele disse que em Nova Jersey é 11%. Agora eles têm 7%. Ele quer aumentar o imposto corporativo em Nova York para 11%. Isso é 4% a mais do que agora. As corporações vão pagar centenas de milhares ou milhões de dólares a mais em impostos. Mas para quê? E então ele continua e diz o que quer. Ele quer adicionar um aumento de imposto de 2% para aqueles que ganham $1 milhão ou mais por ano. O simples fato de ele fazer isso já é uma loucura, mas o motivo pelo qual ele faz isso é ainda mais insano. Eles querem fazer isso para agradar os imigrantes ilegais em nosso país, ônibus gratuitos. Olha, ele quer construir uma utopia socialista completa às custas dos multimilionários e bilionários. E quando as pessoas começarem a sair da cidade, o que você vai fazer? Exatamente. As pessoas ricas vão para Long Island ou para Connecticut, ou simplesmente mudam seus endereços para um estado onde não cobram tão caro. Isso no melhor dos casos. No pior. Para Nova York, quero dizer, milhares de pequenos negócios vão fechar e os grandes vão se mudar para outras cidades, bem longe do paraíso comunista. Não há fronteira entre a cidade de Nova York e o resto da América, então mudar é relativamente fácil. Mas o que é interessante é que Mamdani assustou tanto os de direita quanto os de esquerda. Se eles não forem muito de esquerda, esses que são muito de esquerda, ele não assustou, ele os deixou felizes. Os democratas entendem que Mamdani vai chocar toda a América e que o rótulo dele ficará em todo o Partido Democrata. Partido. Stand Establishment ficou chocado. O establishment literalmente fugiu dos repórteres que perguntavam sobre Mamdani. Os democratas do establishment estão em pânico e não são só os de esquerda que dizem isso, mas também os de direita. Está começando o pânico. Um incêndio no lixão está tomando conta do Partido Democrata. Tudo isso por causa desse maluco Mamdani. Eu sempre quero chamá-lo de Mamdani, mas esse cara é simplesmente ridículo. E acho que todo mundo entende isso. Acho que isso é só uma pose de politicamente correto e uma corrida política pelo socialismo. Mas não acho que isso vá dar em alguma coisa. Você entende que isso é a voz do povo? Que são aqueles mesmos caipiras com os quais os democratas nos assustavam. Acho que com a lógica do caipira está tudo certo. Acho que os republicanos, na verdade, eles estão em êxtase. Os mais espertos do que o Mamdani, eles entendem que o povo vai fugir do Partido Democrata. E mesmo que nem todos venham para os republicanos, ainda assim o exército inimigo vai diminuir. Olhem o que esse idiota está propondo. Comunismo, tudo de graça. E quem vai pagar por isso? Se para vocês é de graça? Sim, tio Pushkin, provavelmente Lermontov. Moradia gratuita, ônibus gratuitos, cuidado infantil universal e alimentos baratos. Mas quero te fazer uma pergunta. Você já votou em alguém alguma vez? Em inglês, em espanhol, em árabe, nosso herói promete tudo de graça. Comida de graça, transporte de graça, apartamentos, tudo de graça. Paraíso na Terra, simplesmente chega o paraíso na Terra. Mas como vamos alcançar esse paraíso? Nem pense nisso. Se você começar a pensar, imediatamente se torna inimigo dela. Você é inimigo dela. Mamdani, o seu papel é votar, depois esperar pelos presentes e ficar em silêncio. Jojo está se juntando a mim. Como você avalia a reação dos mídia democratas ao Mamdani e a sua vitória nas primárias até agora?
Bem, você provavelmente percebeu que o tour midiático do Mamdani está acontecendo em canais bajuladores como os que você acabou de mostrar, MSNBC e CNN. Esse tour não inclui nenhum canal. Bem, por exemplo, o canal em que estamos agora. Fox, que poderia ousar fazer perguntas para ele sobre suas políticas abertamente insanas, inclusive fazer uma pergunta muito simples. E aí, cara, como você vai pagar por tudo isso? Como você vai pagar pelo cuidado infantil universal gratuito, ônibus gratuitos? Como você vai pagar pela criação de mercados municipais de alimentos? Porque alguém tem que construir esses lugares e trabalhar lá, certo? Como você vai pagar por cirurgias de mudança de sexo financiadas pelo governo para menores de idade? E, aliás, por que os nova-iorquinos têm que pagar por isso de novo? Quero dizer, ele diz que vai aumentar o imposto corporativo em mais de 50%, embora já seja um dos mais altos do país. Mas adivinha o que vai acontecer se isso de alguma forma for aprovado? Qualquer empresa, qualquer milionário ou bilionário que ainda não tenha ido embora, vai sair do Estado. Eles vão levar tudo com eles. Essa arrecadação de impostos, aliás, os policiais que ele quer substituir por assistentes sociais em áreas de alta criminalidade também vão embora. E, aliás, propostas desse tipo vão levar à morte de pessoas inocentes. Mas, de qualquer forma, a CNN e a MSNBC vão fazer de tudo para eleger esse cara. Porque ele é um grande opositor do Trump, anticapitalista, sabe se expressar bem e tem certo carisma. Eu acredito... O que nós queremos? Quando queremos isso, vocês querem isso agora? Agora, em quem devemos votar? O candidato do Partido Democrata para prefeito de Nova York será privado da cidadania americana e deportado do país por causa de seu passado comunista. Muito interessante. Uma observação interessante sobre quem realmente vota e apoia Mandávia e o socialismo foi feita por Benny em uma conversa com Rudy Giuliani. Estou muito impressionado com o segundo mandato. Trump, ele, quase como outra pessoa, ele poderia se tornar presidente. Ronald Reagan. Trabalhei para ele por 8 anos e ele é meu herói. Este presidente enfrenta problemas com os quais Reagan apenas sonhava e que o preocupavam. Ele via que estávamos caminhando para... Isso. E... Se ele voltasse e visse onde estamos agora, ele não ficaria surpreso. Era exatamente isso que tirava o sono dele à noite. E eu vou dizer para vocês, quem com certeza não ficaria surpreso: Hamilton, Madison e Jefferson. Eles sempre temeram uma conspiração que poderia surgir se muitas pessoas se tornassem fanáticas, se muitas pessoas fossem mal educadas. Na nossa sociedade, quem causa mais problemas são os educados do que os não educados. As pessoas se perguntam por que é assim. Os que receberam educação foram ensinados a ser marxistas, nihilistas, foram ensinados a odiar e destruir a América. É estranho que eles apoiem essas ideias malucas. E as pessoas trabalhadoras que precisam ser práticas dizem: como assim lojas de alimentos estatais? No final das contas, a única coisa que vamos conseguir comprar é assim que tudo é realmente dividido. Por esses... As classes baixa e média votaram em Cuomo, em Adams, enquanto as classes altas, Wall Street e os bairros muito ricos votaram em Mamdani. Então isso é realmente o socialismo do champanhe. É o marxismo igualitário. Um prefeito comunista... Na CNN, Mamdani na CNN odeiam. Capitalismo, ele... Não é capitalista. Ele não gosta de capitalismo. Eles realmente não... Sem vergonha disso. Um comunista ter o direito de se candidatar a um cargo? Aqui, na América? Eles não têm permissão para se tornarem cidadãos naturalizados, senhor prefeito. Isso está especificado nos documentos de naturalização. Tenho certeza de que você sabe. Você não pode ser membro do Partido Comunista e se tornar um cidadão naturalizado neste país. Eu acho que pode-se argumentar que não deveriam, porque eles querem destruir o governo e nós não devemos votar pela destruição. Mas não acho que isso passaria pela definição atual de liberdade de expressão da Suprema Corte. Eu não acho que nós poderíamos conseguir isso.
E, sabe, houve um tempo em que o Partido Comunista em nosso país era tão inofensivo que quase se tornou um partido americano. Os comunistas perigosos eram aqueles que realmente faziam parte das células e tinham carteirinhas do partido. E, infelizmente, eu sei que isso provoca uma reação forte em muitas pessoas. Agora vamos passar para como Mandavi aparentemente enganou a América. Então, continuamos investigando, as equipes continuam a investigação e, na verdade, temos notícias urgentes para o seu programa. Ele se tornou cidadão, um cidadão naturalizado em 2018 e, ao mesmo tempo em que ele preenche esses formulários para obter a cidadania, ele entra em um grupo comunista aqui nos Estados Unidos. E se conseguirmos restabelecer a cronologia de quando ele entrou nesse grupo e quando preencheu esses documentos, isso pode muito bem desqualificá-lo de obter a cidadania dos Estados Unidos da América. É por isso que isso é tão importante, e é por isso que estamos tentando fazer isso. Mesmo que por algum motivo ele escape, escorregue por entre os dedos e a gente não consiga pegá-lo. Vamos criar um modelo pelo qual poderemos perseguir outros radicais que vêm para este país, obtêm cidadania e, basicamente, são agentes adormecidos para minar nosso governo. Sim, parece que isso é realmente uma operação de célula adormecida. Certo, basta olhar para o que ele defende. Agora ele pode estar sob investigação do Ministério da Justiça. Acabamos de saber disso por Harmeet Dillon, que diz que, sabe, não se pode taxar as pessoas com base na cor da pele delas. Uma das ideias dele. Novamente, essa é uma ideia muito marxista. É como no país dele, em Uganda ou na África do Sul. Isso é normal, lá isso acontece o tempo todo. Eles começam, sabe, a perseguir certas pessoas por causa da cor da pele delas. Desculpe-nos, progresso. Ou seja, eles foram atrás do Mandavi, sim, e sem usar luvas brancas. Isso é uma loucura. Pela primeira vez em muito tempo, finalmente temos autoridades iranianas que contradizem diretamente o Supremo Líder. Veja, só ontem o líder supremo finalmente divulgou uma declaração de seu bunker, na qual disse que o ataque dos Estados Unidos da América contra instalações iranianas falhou e não causou nenhum dano sério. E apenas algumas horas depois dessa declaração, o ministro das Relações Exteriores do Irã, publicamente, afirmou na televisão estatal iraniana que as instalações nucleares do Irã foram muito gravemente danificadas. Então, neste vídeo vamos entender exatamente o que está acontecendo. Por que surgiram divergências? No Irã, qual? Danos causaram a batalha às instalações nucleares iranianas. E qual é o próximo passo do líder supremo do Irã? Vamos começar, claro, com a declaração mais recente dele. Vamos assistir. Eles atacaram nossas instalações nucleares? Eles atacaram nossas instalações nucleares. Essa é uma questão que, por si só, merece ser levada aos tribunais internacionais. Mas para eles não. Conseguiram alcançar algo significativo. O presidente dos Estados Unidos exagerou muito. Ficou claro que ele precisava desse exagero. A República Islâmica deu um golpe sério nos Estados Unidos ao atacar uma de suas bases-chave na região, a base aérea de Al-Udeid, e causou danos. Isso... Aqui é importante notar que tudo isso... O discurso foi uma espécie de propaganda para os cidadãos iranianos. Nela, ele afirmava que o Irã havia desferido um golpe devastador contra os Estados Unidos ao atacar a base americana no Catar. Ele apresentou o Irã... o ataque como uma vitória completa. Ele também afirmou que o Irã venceu essa guerra contra Israel, que durou 12 dias. Normalmente, tudo o que o Supremo Líder, ou seja, se o líder máximo diz, todos repetem. E agora algo inacreditável está acontecendo. Está vendo? Esse discurso foi transmitido pela televisão estatal iraniana. E apenas algumas horas depois disso, o ministro das Relações Exteriores do Irã deu uma entrevista e confirmou que os Estados Unidos da América causaram danos sérios e significativos às instalações nucleares iranianas.
o que contradizia diretamente o que havia sido dito apenas algumas horas antes? Líder Supremo. Vamos ouvir a entrevista dele e depois vamos entender o que isso realmente significa. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, falou na televisão estatal iraniana e negou as palavras do Ayatollah iraniano. Ele disse que o programa nuclear iraniano realmente sofreu danos significativos. Devo dizer que o dano é excessivo e sério. E, na minha opinião, de acordo com a lei do parlamento, essa decisão deve ser tomada pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional. Agora, Araghchi também contestou o presidente Trump e declarou que não há planos para negociações entre representantes do Irã e dos Estados Unidos da América. Representantes. Agora, o Grande Conselho do Irã tomou uma medida que proíbe a cooperação entre o Irã e o órgão de supervisão nuclear da Agência Internacional de Energia Atômica. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica diz que isso colocará o Irã fora dos limites do direito internacional. Ou o poder espiritual já não controla mais o governo, ou o líder está isolado em algum lugar e ninguém mais o escuta. Eu considero muito importante o fato de o ministro das Relações Exteriores desmentir as palavras do Ayatollah iraniano na televisão estatal. Antes, você não veria algo assim. Parece ser um movimento em direção à modernização. Se alguém avalia a situação de um ponto de vista prático e dá sua opinião, em vez de se limitar às habituais declarações belicosas e grandiosas que normalmente vêm dos líderes iranianos. Agora vamos analisar a declaração do ministro. Das Relações Exteriores. Veja, mesmo na teocracia iraniana, onde o líder supremo, de fato, escolhe pessoalmente as pessoas que podem entrar na cédula eleitoral, ainda assim, existem diferentes facções dentro do partido que têm opiniões diferentes sobre como lidar com essa situação. No Irã, agora está sendo decidido se o país fará parte do movimento civilizacional em direção à inteligência artificial, à economia moderna, à melhoria da vida da população, ou ficar para trás. Ficar na escuridão do obscurantismo, como no século XVII, sem chance, sem qualquer chance de construir prosperidade no país. Bem, agora, claro, a cereja do bolo. Adivinha sobre o quê? Tudo do que fomos acusados. Tudo do que fomos acusados nos últimos anos. Espalhar teorias da conspiração, desinformação, que estamos certos e somos loucos, e assim por diante. Agora fomos justificados. Temos confirmação após a audiência fechada de ontem no Congresso. Agora sabemos quem controlava a Casa Branca. O Autopen. E o que é ainda mais importante, não era quem supostamente foi eleito, não era Joe Biden, para governar o país. Vou explicar tudo para vocês agora. Então vamos direto ao ponto. Aqui está. Essa é aquela que deu depoimento ontem. O nome dela é Mira Tanden. E ninguém a escolheu. Ela liderou o Autopen de 2021 até 2025. Então aqui estão os detalhes bem aqui. O nome dela é Neera Tanden. Um escândalo surgiu em torno de uma ex-alta funcionária do governo Biden. O nome dela é Neera Tanden. E ontem ela testemunhou perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados que foi ela quem controlou a caneta automática de Joe Biden. Se você não sabe o que é isso, se você é novo nesse assunto ou se passou os últimos 6 anos vivendo debaixo de uma pedra, é um dispositivo mecânico que reproduz assinaturas. Não há nada de novo nisso, mas o que aconteceu na administração do Biden foi muito mais escandaloso do que jamais poderíamos imaginar. Então ela controlou esse Autopen para assinar decretos executivos de outubro de 2021 até maio de 2023. Na verdade, isso significa uma transferência não autorizada de poderes. Foi exatamente isso que ela admitiu durante as audiências no Comitê de Supervisão. Танден призналась, что контролировала Автопен, включая распоряжение о его использовании, и в некоторых случаях подписывала имя Байдена на decretos executivos da lei. Isso levanta preocupações. Eu diria que isso levanta muito mais do que apenas preocupações sobre o fato de um funcionário não eleito exercer poderes presidenciais. Quem elegeu essa Tanden? Quem permitiu isso? Quem estava realmente governando o nosso país?
Um país onde vimos algumas das políticas mais flagrantes impostas por ideologia, antipatrióticas e traiçoeiras. Desde a sua fundação conflito de interesses. O papel anterior de Tandem no Centro para o Progresso Americano era desenvolver políticas que direcionavam fundos federais para ONGs, algumas das quais se beneficiaram das ordens que ela assinava. Sério, você acha isso? Aqui estão alguns precedentes. Sabe, como sempre fazemos com o caso de Cash Money G, o caso de Lakeith Big James, com o falso Don Juan, Rachun, o fundo de Newark para propinas, o caso do dinheiro, o caso do silêncio em Nova York contra Trump. Sempre dizemos que o direito se baseia em precedentes. É como algo bonito, mas... brilhante e conectada. Uma cadeia do que influencia algo, sabe, em 1855 e influencia algo em 2025. Então isso é algo tão bonito. Bem, a universalidade nessa cadeia eternamente conectada de eventos. Gerald Ford, nos anos 70, usava assinaturas automáticas para correspondências rotineiras, bem, por exemplo, para cartas de agradecimento, mas não para decretos executivos ou leis. Barack Obama assinou o ato patriótico em 2011 usando uma assinatura automática, e na França esse foi o primeiro caso conhecido de uso para legislação. Que surpresa, um democrata? A opinião do Departamento de Justiça de 2005, durante o governo de George Bush Jr., confirmou sua constitucionalidade, embora Bush evitasse usá-la. Donald Trump criticou o uso da assinatura automática por Biden para concessão de perdões. Exatamente. Mas sim, nós usamos, Trump também usa, todo presidente usa isso. Mas aqui está a diferença no volume de poderes. O uso anterior era limitado, restrito e controlado por funcionários eleitos. Tandem, uma assistente não eleita, liderou esse processo por 20 meses. Meus concidadãos da América, incluindo decretos significativos em uma escala sem precedentes na história documentada. Como sempre faço, quero ser objetivo. Tudo bem, mas me parece que este pode ser o ponto mais importante aqui. É por isso que houve uma audiência no Congresso. É uma pena que não tenha sido transmitida na televisão, não entendo por que não foi transmitida. Ela não era uma assistente escolhida, supostamente liderando esse processo. O uso do AutoPen durante 20 meses, incluindo decretos importantes e significativos, o que possivelmente levou à pior crise migratória da história do nosso país. Nível de criminalidade, trem de Aragua. Pense em Rachel Maran, filha de Patty Maran, pense em Jocelyn Nunger, pense em Aurora, estado do Colorado, pense... Todas as consequências que vemos em nossas grandes cidades, Chicago, Los Angeles, São Francisco, Nova York, assim como em todas as outras. Isso é resultado da ideologia e das políticas de DEI e das ideias despertas. Quando nosso dinheiro de impostos é usado para financiar guerras intermináveis no exterior, a guerra entre Ucrânia e Rússia é uma tragédia absoluta. Nós não sabemos quem decidiu com quem lutar, a quem ajudar, o que prometer a quem. Nós não sabemos quem deixou entrar 10, talvez 12 milhões de imigrantes ilegais no país. Quem decidiu fugir do Afeganistão? Nós não fazemos a menor ideia de quem tirou o dinheiro da polícia e, com isso, criou uma atmosfera de crimes em todas as grandes cidades da América. Mas, graças a Deus, estamos tentando entender, tentando limpar esse pesadelo e resolver a situação. E hoje a Suprema Corte nos deu essa oportunidade. E por isso, exatamente por isso, hoje é um dia maravilhoso. Parabéns a todos vocês. Até a próxima.